O Brasil é uma prostituta. Vou te contar um pedaço da história de vida de um homem que tem o pseudônimo de um brasileiro decepcionado com o Brasil. Veja a sua carta na íntegra. Vou te mostrar por que o Brasil é uma prostituta, o porquê da má educação, o porquê das bolsas esmola, o porquê que os parlamentares não aprovam leis mais duras para criminosos, indo contra a vontade de 90% da população brasileira. O porquê de grande parte dos eleitores votarem em ladrões e usarem a frase "ele rouba, mas faz". O porquê da alta corrupção nos governos, como a corrupção comprovada nos governos do PT e tantos outros. Sem falar da memória curta do brasileiro, em sua maioria, e que continuam elegendo crápulas, sugando o restinho do sangue do pobre. Tudo começa com a corrupção que está atrelada à maioria do povo brasileiro desde centenas de anos, desde a descoberta do Brasil por Portugal, que trouxe uma carga de criminosos de toda espécie para o Brasil e se tornou essa grande nação recheada de ladrões, assassinos, psicopatas, gatunos, vadios, bêbados e outras pessoas boas para se jogar no azeite fervendo. Se o eleitor, em sua maioria, é corrupto, o produto do meio, a maioria dos parlamentares e políticos, também são. Eles prometem tudo na hora de pedir o voto e ouvem do eleitor essa frase: "E o que eu ganho com isso?" Isso quando o candidato já oferece de cara alguma vantagem. Todos ficam felizes e o Brasil descendo a ladeira como de costume. O Brasil tem um problema sério, um câncer maligno, onde os parlamentares só olham para o próprio umbigo. Talvez você já se perguntou: por que os parlamentares e presidentes antes do Bolsonaro nunca atenderam o clamor da população para tornar as leis mais rígidas para criminosos? Vou te contar agora, e faz sentido. Como a maioria dos parlamentares e políticos brasileiros são corruptos, eles não querem leis mais rígidas, pois poderiam atingir a eles e as suas famílias. Entenderam? Simples assim. E o povo que se vire, sendo roubado, assaltado, assassinado, e o bandido, quando é preso, em pouquíssimo tempo está solto, dizendo a todos que o crime compensa. Melhorou um pouco por causa do decreto das armas do Bolsonaro. Antes era vetado o seu direito de se defender com armas. Já ouvi dizer que o eleitor brasileiro que vota em ladrão deveria ser estudado pela NASA. Concordo, porque não faz sentido votar em ladrão. Mas olha que faz. A população corrupta não quer perder o pedaço do bolo que o governo corrupto joga para eles, como se joga uma mochila para um cachorro. Os maus políticos, que são em sua maioria, são manipuladores de uma população sem educação, sem conhecimento, na miséria absoluta. Os governos medíocres, socialistas, esquerdistas do Brasil criaram programas sociais não para ajudar a população, mas para criar uma moeda de troca, e isso é asqueroso e nojento. O resultado de não investir no ser humano e no cidadão é o desemprego, a miséria, má formação do cidadão e sofrimento. Lamento dizer aos brasileiros que o Brasil não vai ser um país bom para se viver, nem nesse e nem no próximo século.
pois a corrupção está entranhada na população há séculos e séculos. No jeitinho brasileiro de se dar bem, o político é corrupto e o eleitor também. Isso não pode dar certo. Remédio forte. O único remédio para o Brasil sair dessa desgraça tem que ser muito forte. É igual a um paciente em estado grave de saúde, ou opera ou morre. Lamento dizer que o remédio para o Brasil seria uma intervenção militar, mas dentro da lei, respeitando o artigo 142, e promover um tribunal de exceção para julgar todo parlamentar, juiz de todos os tribunais e toda pessoa que de alguma forma prejudica o Estado brasileiro. Mas eu percebi que o Bolsonaro vai perder o bonde da história, do salvador da pátria, aquele que virou a mesa e prendeu todos os corruptos, parlamentares, políticos, juízes e outros vagabundos. Penso que se não fez nada até agora, depois de tanta interferência do STF no Executivo, mandando até prender o celular do presidente, afrontando o chefe da nação, descaradamente, não entregou, mas não fez mais nada. Tomara que eu esteja errado. A situação do Brasil é tão ruim que até uma ditadura seria melhor nesse momento. Assim, o Bolsonaro não sofreria ataques de um STF visivelmente esquerdista e nem dos presidentes do Senado e da Câmara e os parlamentares querendo trocar pauta por vantagem. O Brasil é um dos países mais perigosos do mundo para turistas, imigrantes e, claro, para os brasileiros. É o único país do mundo onde as leis são brandas demais, confusas, de diversas interpretações. Exemplo, o sujeito é condenado à prisão no sistema aberto. Quer dizer, ele está preso, mas na prática está solto. Entendeu? Não, né? Nem eu. Você continuaria vivendo com uma mulher que lhe trai sempre, pede perdão, mas logo depois volta a trair? Não, né? Assim é o Brasil, uma prostituta e da pior espécie, daquelas que maltrata os seus filhos. A Constituição diz que a lei é para todos, mas não para os parlamentares e algumas autoridades, que são quase 60 mil. E então, ninguém respeita a Constituição. O único país do mundo onde um único juiz, com uma canetada, derruba todos os processos de um ex-presidente ladrão. Isso é mais um recado que no Brasil os poderosos podem tudo. O judiciário faz o que quer e o crime compensa. No Brasil, 7 em cada 10 crimes não são solucionados por incompetência do Estado. A polícia tenta, mas o Estado não ajuda. Assim também a polícia prende e a justiça solta. E os policiais frustrados em suas carreiras, enxugando gelo. Percebeu que o brasileiro, em sua maioria, quer resolver os seus problemas na base da violência? O Brasil parece um barril de pólvora prestes a explodir. Todo mundo anda nervoso com a péssima situação. E se matar uma pessoa, tiver emprego e moradia fixa, nem é preso. A saúde é uma calamidade. Não se pode dizer que no Brasil a saúde pública existe, porque não é verdade. Milhares de pessoas morrem nas filas dos hospitais por falta de atendimento. E muitos médicos batem um ponto nos hospitais e vai para os seus consultórios. Isso deveria ser crime, mas não é, enquanto pessoas morrem por falta de médico. Ainda bem que o sistema penitenciário brasileiro é péssimo. Só assim os bandidos, assassinos e ladrões sentem na pele o que é comer mal, dormir mal, em celas fedorentas e superlotadas.
um inferno na terra. Resolvi então que não vou ficar no Brasil para ver o final dessa história, se eu já sei no que vai dar. Não vou passar o resto da minha vida com uma prostituta em um cabaré de cego. Não estou sendo covarde em abandonar o barco, pois a canoa está furada e nesse caso qualquer um abandonaria. Não se iluda, o Brasil será sempre assim, porque sempre foi assim. Não acredito que o Brasil vai ser um país com emprego, saúde e educação de qualidade com padrão europeu para todos. Se nunca foi assim há séculos, como mudaria agora? E por isso eu te digo que a melhor saída para se viver com qualidade é o aeroporto. Sumir dessa terra sem lei, que defende mais os criminosos do que a vítima, onde os direitos humanos visivelmente defendem os criminosos. Assaltos constantes ao cidadão em bancos, assassinatos por causa de R$10, o perigo nas ruas é iminente. Ninguém sabe se vai voltar para casa vivo. Parece o Velho Oeste, uma terra sem lei. No Brasil ninguém tem paz. Quando a pessoa sai à rua, tem medo de não voltar para casa. É assalto em toda esquina, nos carros parados em semáforos, comerciantes e fabricantes covardes, aumentando a cesta básica a patamares altíssimos em plena pandemia. Covardia, onde o desemprego aumentou drasticamente e se não fosse o auxílio emergencial do governo Bolsonaro, milhares de pessoas teriam morrido de fome. A carne, o óleo, o arroz está fora do alcance do pobre que ganha um salário mínimo. E agora, vai comer o quê? Angu, feito de água e fubá? E o que restou para o pobre comer foi o frango e o ovo, que também subiu os preços demais. Fabricantes, aproveitadores, covardes, o inferno vai estar cheio deles. As exportações brasileiras de carne bovina, in natura e processada atingiram o recorde de 2,016 milhões de toneladas em 2020, crescimento de 8% na comparação com o ano de 2019. E a maioria do povo brasileiro não pode comprar carne, às vezes uma carne de segunda como Chiba. Nessa o Bolsonaro está pecando feio, porque ele não obriga os grandes exportadores de carne a suprir o mercado interno para depois exportar. Assim, com maior oferta e concorrência, os preços baixariam, e faz o mesmo com óleo de soja, o arroz e outro item que esteja em alta. Vale a pena o Brasil se enriquecer com exportações enquanto o povo passa fome? A nossa gasolina é a mais cara do mundo, mas vendemos a gasolina para a Colômbia e outros países vizinhos em média de R$ 1,6, 15% do valor que é vendido aos brasileiros. Inacreditável! Pode acreditar que o Brasil está se tornando uma Venezuela, pouco a pouco, e eu não vou ficar aqui para ver isso. Não vou viver o resto da minha vida em um país que tem a maior carga tributária do mundo, onde não existe sistema de saúde, a educação é uma porcaria, onde se corre o risco de morte o tempo todo, o desemprego é constante, onde a justiça é injusta. Soltam assassinos e ladrões nos saidões, que cometem os mesmos crimes, mas o saidão continua. Amigo, não espere que o Brasil vai melhorar, porque não vai. O Brasil nunca foi um lugar seguro, com qualidade de vida. Não se iluda. Quer um conselho? Faça como eu. Dê um adeus a essa prostituta chamada Brasil, da janelinha do avião rumo à Europa ou Estados Unidos, e seja feliz no resto que lhe resta da sua vida. Assinado
um brasileiro decepcionado com o Brasil. Adeus.